Senhor presidente, demais colegas vereadores, vereadora Rita, pessoas que nos assistem aqui na plenária da casa, também pessoas que nos ouvem através de seus lares. Inicio aqui cumprimentando aqui o Jorge, taxista, né, grande colorado, meu parceiro de clube aí do Internacional de Porto Alegre, sempre nessa parceria, viajando para jogos, assistindo jogos, enfim. E com ele o Wagner, né, meu aluno, né, tenho ele e o irmão dele também, que foi meu aluno lá na Escola Roberto Cardoso. Com muita honra, eu vejo ele aí trilhando o seu trabalho profissional com muita competência. Prazer te ver aqui. Da mesma forma, eu vejo aqui, e chegou há poucos instantes, o Antônio do PRB. E dentro da política ele diz que pessoas não cumprem o bigode que tem no rosto. Esse homem aqui, que está aqui hoje no plenário da casa, eu digo com muita propriedade que é um homem de bigode no rosto e que honra o bigode que tem. Porque na campanha ele foi assediado por vários partidos, o PRB, que já estava mais ou menos encaminhado junto com o PDT, ele manteve a palavra conosco, e eu valorizo muito a questão da hombridade, de não precisar de documento que assine, que as pessoas cumpram, né, aquilo que elas prometem. E assim, o Antônio, eu te agradeço, senhor Antônio, publicamente, e reconheço aqui hoje como vereador, e se estou aqui, tu teve um pedacinho de esforço também para que eu pudesse hoje estar representando, não só o PDT, mas eu também digo o PRB. Muito obrigado por tudo na campanha. A minha mãe ontem, dia 24, ontem não, sexta-feira, né? Hoje é 27, dia 24 de maio, a minha mãe fez 75 anos de idade, a dona Licerina de Souza Pereira. Ela é de 24 de maio de 38, né? Com muito orgulho eu digo isso, e pasmem os senhores e senhoras que estão aqui. Eu não dei um abraço nela no dia dela. Eu estava viajando, eu estava nesse compromisso, uma semana muito corrida, viajando para Montenegro, onde o Carrapicho já falou, depois vou tratar desse assunto. Estive em Porto Alegre, estive no Barão do Triunfo e acabei dando um abraço à minha mãe, fora do dia do aniversário dela, mas ela guardou uma fatia de bolo e hoje ela me entregou. Vejam só, mãe é mãe, né? Mãe é mãe. Mas eu liguei para ela no dia, expliquei a minha situação, que está corrido, estamos trabalhando, e ela entendeu. Mas eu registro aqui que a minha mãe de 75 anos de idade, isso é de raça, eu agradeço isso, está firme e intacta, a velhinha. Está firme de saúde, graças a Deus, e se Deus quiser, eu brincava com ela hoje, ainda conversando com ela. Vai ao 100. Não sei quem vai aguentar, eu disse para ela, mas vai ao 100. É claro que é uma brincadeira. Um abraço a ela com muito carinho, muito amor, e claro que eu amo ela, meus irmãos da mesma forma, meus filhos, enfim. O segundo aniversário, hoje está acontecendo o Sindicarbo, né? E aqui eu quero fazer uma ressalva à fundação do Sindicato dos Motoristas da Região Carbonífera, o Sindicarbo, né, como eu falei, o Cristiano Endersen, que é o vice-presidente, o Birubiru, e assim eu vou cumprimentando o Birubiru, que é o vice-presidente, cumprimentando ao Márcio Cabreira, que é o Paçoca, cumprimentando o Daniel, que trabalha na Transcom. Eu cumprimento a todos os motoristas que são associados, né, do Sindicarbo, está completando aí, toda a sua direção, está completando o seu segundo ano. Eles que lutam tanto pelo Porto Seco, né? Que todos sabemos que a gente está aí nessa peleia do Porto Seco, já foi elencado aqui junto das audiências que eu participei do PPA, como uma das alternativas para resolver a situação dos caminhoneiros de Butiá, que tem que deixar os seus caminhões aqui, ou melhor, na frente das suas casas, e infelizmente acabam furtando, porque senão acabam furtando pneus, estepes, enfim. Mas parabéns ao sindicato, eles que vêm trabalhando também a questão da lei federal 2.619, que regulamenta a profissão de motorista. É uma lei muito importante, que vai certamente salvar muitas vidas, porque nós sabemos que tem motoristas que passam 2, 3 dias viajando, com boletos, aí tomando essas bolas, esses medicamentos, para que não durma. E acaba perdendo a vida e tirando a vida de muitas pessoas, até mesmo por pressões de empresários, com certeza a gente não compactua, e essa lei vem regulamentar essa situação. Então, parabéns ao Cristiano Anderson, o Birubiru, que é o vice-presidente, ao Márcio Cabreira, Paçoca, Daniel da Transcom, toda a direção e todos os associados do Sindicarbo, né? Parabéns, continuem trabalhando aí conosco. Nós estivemos na posse da Severc, né? E lá eu tive o privilégio de fazer o programa Destaque, direto lá da Severc. Lá estavam comemorando, e foi proposital a reunião, a posse da nova direção, ao qual o seu secretário, o vereador Norberto Azambuja de General Câmara, é o presidente, foi reeleito. Nós tivemos também a 18ª festa do agricultor, tivemos o 21º aniversário do Barão do Triunfo, né? Barão do Triunfo foi fundado em março e estava completando o 21º aniversário de uma população de 7.000 habitantes, a economia com o fumo, com a agricultura familiar, né? Não possui, infelizmente, aquele município não possui um acesso decente para escoamento da produção, já que a agricultura familiar produz e eles têm essa dificuldade, Remildo, porque são 40 quilômetros da BR-290 em direção ao Rio dos Ratos, e
não sei mais quantos quilômetros em direção a Guaíba, Sentinela do Sul, por Sentinela do Sul. Então, o prefeito Rui Spott, que é parente do seu Pedro Spott, o vice Gilmar, a presidente da Câmara Leomara, eles salentaram muito essa dificuldade que Barão do Triunfo tem. E lá estava o deputado Fernando Marrone, que é do PT e é da base de governo, juntamente com o discurso do vereador Carrapicho, e que vai cobrar atitudes em relação às promessas de campanha que foram feitas, em relação ao asfalto para aquela população do Barão do Triunfo. Um belo evento, e a comunidade de Butiá que escuta o meu programa, Simone Martinez e a Dudinha estão sempre ligados, né, entre outras pessoas, certamente ouviram o anseio daquele povo humilde, daquele povo trabalhador que clama por melhorias para a sua situação. A Estrada da Fonseca e o bairro Santo Antônio, a Estrada da Fonseca já tivemos um trabalho aí feito pelo Executivo Municipal, e aqui vamos tecer elogios, porque criticamos sim, quando tem que se criticar, essa é a nossa função, mas elogiamos quando tem que se elogiar. E o trabalho do secretário Paulo Lopes começa a aparecer porque a Estrada da Fonseca, eu vi no Jornal Sobral isso, e não acompanhei em loco, não fui no local, mas está no Jornal Sobral agradecimentos daquela comunidade de pessoas que têm ligação à Estrada da Fonseca. Da mesma forma, o próprio Birubiru, que é vice-presidente do Sindicarbo, ele estava comentando que hoje estão fazendo um excelente trabalho no bairro Santo Antônio, um bairro esquecido da nossa comunidade, e que chegou até a pensar em se mudar para Minas Zulhão, diante do descaso que era feito com o bairro. Infelizmente estão fazendo essa questão aí. Essa questão, e o Birubiru até estava elogiando ali nas redes sociais da Secretaria de Obras. Isso aí também é fruto do nosso trabalho, presidente. Nossas indicações, aí, nossas reuniões com o secretário de Obras, para que as pessoas que estão em casa saibam, né, que esses vereadores aqui dessa casa estão sim trabalhando. Tá certo. Obrigado, vereador Carrapicho. Eu quero também fazer uma ressalva hoje à Aninha, a professora Aninha, que está aqui no plenário. Muito obrigado pela sua presença. Venha sempre aqui conosco. A Aninha, hoje eu estive visitando ela, até a pedido dela, para tratar alguns assuntos referentes à pasta, né, que eu também sou da área, sou da educação física. Chega a Dudinha, a nossa motorista Andréia aqui, né? Sejam bem-vindos aqui à filha do vereador Rato, né? A Ratinha, eu brinco com ela. Linda. Parabéns pela Dudinha, Ratinha. Bom, eu dizia que a Aninha, hoje conversando com a Aninha está apavorada lá, e eu vou dizer por quê. A IDTC tinha uma pasta, um orçamento de R$300 mil, e para este ano, a Aninha, que é a diretora da IDTC, vai ter que administrar R$100 mil. Então é uma queda de 200% aí, e eu sei que começa a chegar aos eventos, vereador Betinho, tu que foi diretor dessa pasta, tu sabe o quão é importante e o quão vai fazer falta para a Aninha esta questão orçamentária, para que ela possa atender a demanda da cultura, do lazer, enfim, e também da Grota Balneário, porque eu sei que a Aninha sempre foi parceira já de muito tempo, e infelizmente tem algumas pessoas que tentam minar, quando a gente tem um bom relacionamento com algumas pessoas que não são de oposição, são de situação, mas eu sou muito assim, eu falo o que eu tenho que falar aqui e respondo pelos meus atos da minha fala ou pelo que escrevo. Mas quando eu falo, eu assumo, quando eu não falo, não falo não. Não falei e vou até as últimas consequências. Tentaram dizer que eu falei da Aninha na reunião passada, isso eu não fiz, apenas cobrei a questão de um pagamento das gincanas, que é uma coisa daqui da parte financeira, e mais ainda, do setor aqui de tributos, onde é efetuado o pagamento, o empenho já foi feito, vamos deixar muito claro isso. Lamentavelmente, algumas pessoas não sabem o que é oposição, e a linguagem que a gente fala, não sabem nem o que é orçamento, né, e muito menos o que é empenho, aí vem criticar quem está trabalhando. O encontro dos comadres, o vereador Carrapicho já falou, está o vice-governador Beto Gril, estava o Raul, secretário de assistência social deste município, vereador Carrapicho, estavam pessoas de Minas Zulhão, de toda a região, todo o estado, somente da região carbonífera e da região ali de Monte Negro, né? O prefeito Paulo Azeredo, que já foi deputado estadual pelo PDT por 3 vezes, estava lá também já como prefeito, grande evento, e lá trataram alguns pontos interessantes que vai culminar no encontro estadual dos comadres e encontro nacional dos comadres para discutir o tema drogadição, né, que é de suma importância. Em relação aos PPAs, senhor presidente, os PPAs, eu tenho participado, e o primeiro dia de PPAs, nós participamos aqui de 3 encontros, que foram no mesmo horário. Um aqui na Câmara, um aqui na Medianeira e um outro lá no bairro São José, no mesmo horário. E quem estava aquele dia do lançamento da discussão do PPA, todos viram que eu pedi para que não fizesse no mesmo horário, para que os vereadores participassem. Mas eu sei também que o Executivo tem dificuldade para agendamento, então nós entendemos isso. Agora, eu não posso aceitar a crítica de um integrante do Executivo Municipal, e não vou salientar o nome, se for preciso digo, onde ele perguntou numa reunião dos PPAs, onde estão os vereadores que não participam das reuniões dos PPAs? Se fosse eleição, estariam aqui. Eu quero dizer a esse cidadão, que também ele está envolvido com a política, que primeiro, os vereadores estão participando.
em 3 reuniões na mesma noite. Segundo, para a ignorância dele, porque ele não deve conhecer processo legislativo, o PPA vem para essa casa e será apreciado por todos os vereadores dessa casa. Nós teremos a oportunidade que a comunidade não tem, de poder apreciar, colocar emendas, discutir, buscar sugestões, Paulinho, e ainda contemplar o nosso PPA com outras demandas que nós que estão aí. Então, esse cidadão, infelizmente, por maldade... O vereador passa a usar o tempo deixado pela vereadora. Esse cidadão, por maldade nas veias e nas unhas, acaba falando dos vereadores, como o vereador Carrapicho falou também, desse cidadão que falou sobre a Brigada Militar, já recebeu aí 7, 8 PMs, Butiá já tem PMs novos, já atendi ocorrências com os novos PMs, né? E eu fiquei muito contente numa reunião que eu participei com o chefe de polícia, que foi uma das viagens que fiz na semana, lá em Osório, foi na sexta-feira, no dia do aniversário da minha mãe. Estava eu e meu irmão Alain, que também é policial. E ele me disse assim: vereador Mauricinho, que bom lhe ver, eu sou do PDT, sou lá de Cará, estou em Santo Antônio da Patrulha agora. Sabe aquele projeto lá das moradias dos PMs e da Polícia Civil? Já está implantado em Santo Antônio da Patrulha, os caras estão gozando desse direito, que bom, e o teu lá como é que está? Ainda não está, ainda não está. Não veio ainda, mas a gente espera que o prefeito Paulo se sensibilize, e eu digo, todos os municípios estão copiando. Eu peguei o projeto de Eldorado Sul, que deu certo, trouxe para cá, está na mão do prefeito. Eu sei que tem um custo financeiro, mas isso é investimento, porque a comunidade clama por segurança. Brigadiano na rua e policial civil na delegacia chama-se segurança aos nossos familiares, direito de ir e vir constitucionalmente assegurado na Carta Magna deste país. Então, é importante. Bom, para concluir, senhor presidente, nós vamos ter uma carreata. Atenção, pessoas que têm carro aí, se quiserem participar conosco, carreata em direção à usina termoelétrica de São Jerônimo. Saída dia 31 de maio, dia do meu aniversário, 47 anos, com muito orgulho, às 15 horas, na frente da CRM de Minas do Leão. Vai passar por Butiá, onde os vereadores de Butiá e Minas do Leão já estão convidados, obviamente, a comunidade. Vai por Arroio dos Ratos, lá onde nós temos lá a Estátua do Mineiro, vai ter uma manifestação e depois termina em São Jerônimo, com um grande ato lá, para que não haja o fechamento da nossa termoelétrica de São Jerônimo. Comissão Eu Apoio Carvão, Sindicatos Mineiros e a CEVEC, que são os organizadores deste evento. Boa noite a todos, muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, demais colegas vereadores, vereadora Rita, pessoas que nos assistem aqui na plenária da casa, também pessoas que nos ouvem através de seus lares. Inicio aqui cumprimentando aqui o Jorge, taxista, né, grande colorado, meu parceiro de clube aí do Internacional de Porto Alegre, sempre nessa parceria, viajando para jogos, assistindo jogos, enfim. E com ele o Wagner, né, meu aluno, né, tenho ele e o irmão dele também, que foi meu aluno lá na Escola Roberto Cardoso. Com muita honra eu vejo ele aí trilhando o seu trabalho profissional com muita competência. Prazer te ver aqui. Da mesma forma, eu vejo aqui, e chegou há poucos instantes, o Antônio do PRB. E dentro da política ele diz que pessoas não cumprem o bigode que tem no rosto. Esse homem aqui, que está aqui hoje no plenário da casa, eu digo com muita propriedade que é um homem de bigode no rosto e que honra o bigode que tem. Porque na campanha ele foi assediado por vários partidos, o PRB, que já estava mais ou menos encaminhado junto com o PDT, ele manteve a palavra conosco, e eu valorizo muito a questão da hombridade, de não precisar de documento que assine, que as pessoas cumpram, né, aquilo que elas prometem. E assim o Antônio, eu te agradeço, senhor Antônio, publicamente, e reconheço aqui hoje como vereador, e se estou aqui, tu teve um pedacinho de esforço também para que eu pudesse hoje estar representando, não só o PDT, mas eu também digo o PRB. Muito obrigado por tudo na campanha. A minha mãe ontem, dia 24, ontem não, sexta-feira, né? Hoje é 27, dia 24 de maio, a minha mãe fez 75 anos de idade, a dona Licerina de Souza Pereira. Ela é de 24 de maio de 38, né? Com muito orgulho eu digo isso, e pasmem os senhores e senhoras que estão aqui. Eu não dei um abraço nela no dia dela. Eu estava viajando, eu estava nesse compromisso, uma semana muito corrida, viajando para Montenegro, onde o Carrapicho já falou, depois vou tratar desse assunto. Estive em Porto Alegre, estive na Barão do Triunfo e acabei dando um abraço à minha mãe, fora do dia do aniversário dela, mas ela guardou uma fatia de bolo e hoje ela me entregou. Vejam só, mãe é mãe, né? Mãe é mãe. Mas eu liguei para ela no dia, expliquei a minha situação, que está corrido, estamos trabalhando, e ela entendeu. Mas eu registro aqui que a minha mãe de 75 anos de idade, isso é de raça, eu agradeço isso, está firme e intacta, a velhinha. Está firme de saúde, graças a Deus, e se Deus quiser, eu brincava com ela hoje, ainda conversando com ela. Vai ao 100. Não sei quem vai aguentar, eu disse para ela, mas vai ao 100. É claro que é uma brincadeira. Um abraço a ela com muito carinho, muito amor, e claro que eu amo ela, meus irmãos da mesma forma, meus filhos, enfim. O segundo aniversário
hoje está acontecendo o Sindicarbo, né? E aqui eu quero fazer uma ressalva à fundação do Sindicato dos Motoristas da Região Carbonífera, o Sindicarbo, né, como eu falei, o Cristiano Anderson, que é o vice-presidente, o Birubiru, e assim eu vou cumprimentando o Birubiru, que é o vice-presidente, cumprimentando ao Márcio Cabreira, que é o Paçoca, cumprimentando o Daniel, que trabalha na Transcom. Eu cumprimento a todos os motoristas que são associados, né, do Sindicarbo, está completando aí, toda a sua direção, está completando o seu 2º ano. Eles que lutam tanto pelo Porto Seco, né? Que todos sabemos que a gente está aí nessa peleia do Porto Seco, já foi elencado aqui junto das audiências que eu participei do PPA, como uma das alternativas para resolver a situação dos caminhoneiros de Butiá, que tem que deixar os seus caminhões aqui, ou melhor, na frente das suas casas, e infelizmente acabam furtando, porque senão acabam furtando pneus, estepes, enfim. Mas parabéns ao sindicato, eles que vêm trabalhando também a questão da lei federal 2.619, que regulamenta a profissão de motorista. É uma lei muito importante, que vai certamente salvar muitas vidas, porque nós sabemos que tem motoristas que passam 2, 3 dias viajando, com boletos, aí tomando essas bolas, esses medicamentos, para que não durma. E acaba perdendo a vida e tirando a vida de muitas pessoas, até mesmo por pressões de empresários, com certeza a gente não compactua, e essa lei vem regulamentar essa situação. Então, parabéns ao Cristiano Anderson, o Birubiru, que é o vice-presidente, ao Márcio Cabreira, Paçoca, Daniel da Transcom, toda a direção e todos os associados do Sindicarbo, né? Parabéns, continuem trabalhando aí conosco. Nós estivemos na posse da Severc, né? E lá eu tive o privilégio de fazer o programa Destaque, direto lá da Severc. Lá estavam comemorando, e foi proposital a reunião, a posse da nova direção, ao qual o seu secretário, o vereador Norberto Azambuja de General Câmara, é o presidente, foi reeleito. Nós tivemos também a 18ª festa do agricultor, tivemos o 21º aniversário do Barão do Triunfo, né? Barão do Triunfo foi fundado em março e estava completando o 21º aniversário de uma população de 7.000 habitantes, a economia com o fumo, com a agricultura familiar, né? Não possui, infelizmente, aquele município não possui um acesso decente para escoamento da produção, já que a agricultura familiar produz e eles têm essa dificuldade, cabeça, Remildo, porque são 40 quilômetros da BR-290 em direção ao Rio dos Ratos e não sei mais quantos quilômetros em direção a Guaíba, Sentinela do Sul, por Sentinela do Sul. Então, o prefeito Rui Spott, que é parente do seu Pedro Spott, o vice Gilmar, a presidente da Câmara Leomara, eles salientaram muito essa dificuldade que Barão do Triunfo tem. E lá estava o deputado Fernando Marrone, que é do PT e é da base de governo, juntamente com o discurso do vereador Carrapicho, e que vai cobrar atitudes em relação às promessas de campanha que foram feitas, em relação ao asfalto para aquela população do Barão do Triunfo. Um belo evento, e a comunidade de Butiá que escuta o meu programa, a Simone Martinez e a Dudinha estão sempre ligados, né, entre outras pessoas, certamente ouviram o anseio daquele povo humilde, daquele povo trabalhador que clama por melhorias para a sua situação. A Estrada da Fonseca e o bairro Santo Antônio, a Estrada da Fonseca já tivemos um trabalho aí feito pelo Executivo Municipal, e aqui vamos tecer elogios, porque criticamos sim, quando tem que se criticar, essa é a nossa função, mas elogiamos quando tem que se elogiar. E o trabalho do secretário Paulo Lopes começa a aparecer porque a Estrada da Fonseca, eu vi no Jornal Sobral isso, e não acompanhei em loco, não fui no local, mas está no Jornal Sobral agradecimentos daquela comunidade de pessoas que têm ligação à Estrada da Fonseca. Da mesma forma, o próprio Birubiru, que é vice-presidente do Sindicarbo, ele estava comentando que hoje estão fazendo um excelente trabalho no bairro Santo Antônio, um bairro esquecido da nossa comunidade, e que chegou até a pensar em se mudar para Minas Ulhão, diante do descaso que era feito com o bairro. Infelizmente estão fazendo essa questão aí. Essa questão aí o Birubiru até estava elogiando ali nas redes sociais da Secretaria de Obras. Isso aí também é fruto do nosso trabalho, presidente. Nossas indicações aí, nossas reuniões com o secretário de Obras, para que as pessoas que estão em casa saibam, né, que esses vereadores aqui dessa casa estão sim trabalhando. Tá certo. Obrigado, vereador Carrapicho. Eu quero também fazer uma ressalva hoje à Aninha, a professora Aninha, que está aqui no plenário. Muito obrigado pela sua presença. Venha sempre aqui conosco. A Aninha, hoje eu estive visitando ela, até a pedido dela, para tratar alguns assuntos referentes à pasta, né, que eu também sou da área, sou da educação física. Chega a Dudinha, a nossa motorista Andréia aqui, né? Sejam bem-vindos aqui, a filha do vereador Rato, né? A Ratinha, eu brinco com ela. Linda. Parabéns pela Dudinha, Ratinha. Bom, eu dizia que a Aninha, hoje conversando com a Aninha está apavorada lá, e eu vou dizer por quê. A IDTC tinha uma pasta, um orçamento de R$300 mil, e para este ano, a Aninha, que é a diretora da IDTC, vai ter que administrar R$100 mil. Então é uma queda de 200% aí,
E eu sei que começa a chegar aos eventos, vereador Betinho, tu que foi diretor dessa pasta, tu sabe o quão é importante e o quão vai fazer falta para a Aninha esta questão orçamentária para que ela possa atender a demanda da cultura, do lazer, enfim, e também da Grota Balneário, porque eu sei que a Aninha sempre foi parceira já de muito tempo e infelizmente tem algumas pessoas que tentam minar quando a gente tem um bom relacionamento com algumas pessoas que não são de oposição, são de situação, mas eu sou muito assim, eu falo o que eu tenho que falar aqui e respondo pelos meus atos da minha fala ou pelo que escrevo. Mas quando eu falo, eu assumo, quando eu não falo, não falo não. Não falei e vou até as últimas consequências. Tentaram dizer que eu falei da Aninha na reunião passada, isso eu não fiz, apenas cobrei a questão de um pagamento das gincanas, que é uma coisa daqui da parte financeira, e mais ainda, do setor aqui de tributos, onde é efetuado o pagamento, o empenho já foi feito, vamos deixar muito claro isso. Lamentavelmente, algumas pessoas não sabem o que é oposição, e a linguagem que a gente fala, não sabem nem o que é orçamento, né, e muito menos o que é empenho, aí vem criticar quem está trabalhando. O encontro dos comadres, o vereador Carrapicho já falou, estava o vice-governador Beto Gril, estava o Raul, secretário de assistência social deste município, vereador Carrapicho, estavam pessoas de Minas do Leão, de toda a região, todo o estado, principalmente da região carbonífera e da região ali de Monte Negro, né? O prefeito Paulo Azeredo, que já foi deputado estadual pelo PDT por 3 vezes, estava lá também já como prefeito, grande evento, e lá trataram alguns pontos interessantes que vai culminar no encontro estadual dos comadres e encontro nacional dos comadres para discutir o tema drogadição, né, que é de suma importância. Em relação aos PPAs, senhor presidente, os PPAs, eu tenho participado, e o primeiro dia de PPAs, nós participamos aqui de 3 encontros, que foram no mesmo horário. Um aqui na Câmara, um aqui na Medianeira e um outro lá no bairro São José, no mesmo horário. E quem estava aquele dia do lançamento da discussão do PPA, todos viram que eu pedi para que não fizesse no mesmo horário, para que os vereadores participassem. Mas eu sei também que o Executivo tem dificuldade para agendamento, então nós entendemos isso. Agora, eu não posso aceitar a crítica de um integrante do Executivo Municipal, e não vou salientar o nome, se for preciso digo, onde ele perguntou numa reunião dos PPAs, onde estão os vereadores que não participam das reuniões dos PPAs, se fosse eleição estariam aqui. Eu quero dizer a esse cidadão, que também ele está envolvido com a política, que primeiro, os vereadores estão participando em 3 reuniões na mesma noite. Segundo, para a ignorância dele, porque ele não deve conhecer processo legislativo, o PPA vem para essa casa e será apreciado por todos os vereadores dessa casa. Nós teremos a oportunidade que a comunidade não tem, de poder apreciar, colocar emendas, discutir, buscar sugestões, Paulinho, e ainda contemplar o nosso PPA com outras demandas que nós que estão aí. Então, esse cidadão, infelizmente, por maldade... O vereador passa a usar o tempo deixado pela tá, ok. Esse cidadão, por maldade nas veias e nas unhas, acaba falando dos vereadores, como o vereador Carrapicho falou também, desse cidadão que falou sobre a Brigada Militar, já recebeu aí 7, 8 PMs, Butiá já tem PMs novos, já atendi ocorrências com os novos PMs, né? E eu fiquei muito contente numa reunião que eu participei com o chefe de polícia, que foi uma das viagens que fiz na semana, lá em Osório, foi na sexta-feira, no dia do aniversário da minha mãe. Estava eu e meu irmão Alain, que também é policial. E ele me disse assim, vereador Mauricinho, que bom lhe ver, eu sou do PDT, sou lá de Cará, estou em Santo Antônio da Patrulha agora. Sabe aquele projeto lá das moradias dos PMs e da Polícia Civil? Já está implantado em Santo Antônio da Patrulha, os caras estão gozando desse direito, que bom, e o teu lá como é que está? Ainda não está, ainda não está. Não veio ainda, mas a gente espera que o prefeito Paulo se sensibilize, e eu digo, todos os municípios estão copiando. Eu peguei o projeto de Eldorado Sul, que deu certo, trouxe para cá, está na mão do prefeito. Eu sei que tem um custo financeiro, mas isso é investimento, porque a comunidade clama por segurança. Brigadiano na rua e policial civil na delegacia chama-se segurança aos nossos familiares, direito de ir e vir constitucionalmente assegurado na Carta Magna deste país. Então, é importante. Bom, para concluir, senhor presidente, nós vamos ter uma carreata. Atenção, pessoas que têm carro aí, se quiserem participar conosco, carreata em direção à usina termoelétrica de São Jerônimo. Saída dia 31 de maio, dia do meu aniversário, 47 anos, com muito orgulho, às 15 horas, na frente da CRM de Minas do Leão. Vai passar por Butiá, onde os vereadores de Butiá e Minas do Leão já estão convidados, obviamente, a comunidade. Vai por Arroio dos Ratos, lá onde nós temos lá a Estátua do Mineiro, vai ter uma manifestação e depois termina em São Jerônimo, com um grande ato lá, para que não haja o fechamento da nossa termoelétrica de São Jerônimo. Comissão Eu Apoio Carvão, Sindicatos Mineiros e a CEVEC são os organizadores deste evento. Boa noite a todos, muito obrigado, senhor presidente.